A pergunta dele é muito boa. Ele fala assim: as crises servem para podar os excessos, né? Caso o Fed salve uma instituição toda vez que existe uma crise, onde é que a gente vai parar? Boa pergunta, Newton. Assim, olha, eu concordo com você que tem uma questão do moral hazard aqui. E eu acho que o Fed tentou, dessa vez, com o Silicon Valley Bank, caminhar numa linha muito tênue, né? De, olha, eu vou impor perdas, aos acionistas e aos detentores de dívida, mas eu vou salvar todos os depositantes. Aí você fala assim, poxa, mas Arthur, isso aí, cara, se você pegar lá pela escola austríaca, tal, isso aí diz que no fundo, no futuro, os depositantes vão correr mais risco, e, por consequência, o sistema vai ficar mais arriscado no futuro. A Newton, poxa, concordo com esse ponto de vista, mas não interessa o que a gente pensa, interessa o que o Fed pensa, o que o Tesouro norte-americano pensa, e a gente já cruzou essa ponte há um tempo atrás. Assim, a própria crise de 2008 já mostrou para a gente que os governos não estão dispostos a lidar com riscos sistêmicos, né? Lidar com aquela crise que, poxa, nos modelos austríacos, né, uma crise que te limparia de todos os excessos, né? Ela eliminaria os excessos que foram construídos. Eu entendo esse ponto de vista, eu simpatizo de certa forma com essa discussão, mas acho que, de verdade, os governos não concordam com isso de forma muito clara, né? Então, os governos estão indo para segurar os depositantes. Se você tem detentor de dívida, aí é outra história. Então, os governos estão tentando caminhar numa linha tênue entre não criar um moral hazard gigante, mas acho que essa ponte já foi cruzada desde 2008, né? E ele pergunta mais assim, poxa, mas ok, a inflação está a 6, né? Isso vai levar a uma recessão, essa crise atual vai levar a uma recessão, e com essa crise atual, qual que é a probabilidade que a inflação volte para 2% nos Estados Unidos e no final, o que isso significa para o S&P? Ótima pergunta. Acho que o Fed agora vai ter que escolher entre, poxa, eu mantenho minha política monetária que faz uma convergência, leva uma convergência da inflação para a meta, ou eu minimizo o risco, entendeu, de ter uma crise sistêmica. Eu acho que essas duas coisas agora estão em contradição direta. Acho que o Fed vai tentar fazer um meio termo a essa altura do campeonato. O que é um meio termo em banco centralês, ou em português claro? Cara, a longo horizonte de política de convergência. Fala assim, a gente vai convergir, mas a gente vai convergir um pouquinho mais lá para frente, tá? E já fazendo um link com uma outra pergunta que teve aqui, que é sobre, poxa, o artigo que o Ray Dalio escreveu, etc., falando que isso aqui é o estouro de uma bolha e tal. Assim, vamos lá, gente. Eu acho que o termo estouro de bolha ele é sobreutilizado, primeiro, tá? Mas certamente o que a gente está vivendo é a manifestação dos excessos de que, pô, 15 anos de juros zero fizeram com a gente. De verdade, a gente passou 15 anos com juro zero, uma década e meia com juro real zero. Isso faz, pô, diria o meu ex-chefe, né? Ele fala o seguinte: olha, com juros zero você empresta até dinheiro, você compra até presente para a sogra. Então, assim, a gente emprestou para quem não devia, a gente cometeu alguns excessos, a gente financiou empresas que não deveriam ter sido financiadas, já respondendo a pergunta aqui também. Isso não significa que você tem risco sistêmico. Isso significa que se você é empresa e você não gera fluxo de caixa, no mundo entendeu? Alta de juros, você podia se financiar e não gerar fluxo de caixa, entendeu? Nos próximos 2.345 anos não era um problema. Agora, se você não gera fluxo de caixa nos próximos 4 anos, os bancos vão ser muito mais restritivos. Isso significa que tem um risco sistêmico e que empresas que geram fluxo de caixa não vão ter acesso ao mercado de capitais? Aí eu não acho que é isso não, tá? Mas eu acho que se você não gera fluxo de caixa, ou mesmo se você é um banco regional, que está acontecendo agora com alguns bancos regionais nos Estados Unidos, cujas ações estão hoje caindo mais 20%, eu acho que você tem que tomar cuidado, de verdade. Deixa eu só, pegar também isso aqui, Arthur, acho que esse ponto do Anilton é bastante importante. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre todas as visões econômicas e tentativas aqui das autoridades, né, tentar minimizar um pouco o custo
né, do ajuste, né, dessa limpeza do sistema que Hayek, enfim, toda a escola austríaca defende, que eu acho que também faz parte, tá? Mas o fato, Anilton, do Banco Central, ou eventualmente uma autoridade monetária, ou o próprio governo entrar evitando, né, esses vários dominós de acontecerem, estancando aqui 1, 2, 3 dominós e gerando custo, tá, para os acionistas e os bondholders, tá, porque ele não evita isso, mas ele está pensando mais no custo para a sociedade daquilo ali não virar uma bola de neve, tá? E aí o custo fica muito excessivo. Eu acho que tem um equilíbrio aqui, tá? De você resgatar, gerando custo para quem tomou risco excessivo, tá? E deixar que o sistema limpe para a gente começar um novo ciclo de crescimento, né? Essa visão mais darwinista, né? Que limpa, os mais fracos morrem, os que cometeram excessos saem do jogo e depois a gente recomeça aqui com as empresas mais fortes, né? Para começar um novo ciclo econômico. Então tem um pouco do equilíbrio aqui, que eu acho que na nossa visão acho que faz sentido sim o governo, o Banco Central entrar resgatando um pouco aqui para evitar um cenário descontrolado aqui, que é como se fosse uma crise de 29, onde o negócio a crise se desorganizou e acabou contaminando até setores, até empresas que estavam saudáveis, né? Quando você passa um tempo sem acesso ao mercado de crédito, até empresas saudáveis acabam quebrando, né? Então é isso que o Banco Central quer evitar. Eu acho que faz parte disso, não elimina, tá, a limpeza do sistema, tá? Que é a visão austríaca que defende, que eu também tenho uma visão, eu gosto, tá? Então uma coisa não elimina a outra, tá? Eu acho que a gente está vendo isso. O que o Arthur falou é muito importante no início da conversa, tá? A gente saber construir portfólio dentro de um novo mundo, um mundo de risk-free diferente de zero. Isso vai impactar os portfólios, a alocação de capital, extremamente importante isso no impacto de retornos esperados, né? Assim, olhando para frente, como que a gente vai viver nos próximos 1, 2, 3 anos com taxas de juros mais altas e como que isso afeta a construção de portfólios. Isso é muito, 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 muito importante, tá? Então, esse ajuste a gente acaba vendo também nas empresas. Eu acho que a gente está começando, tá? Aonde que a gente vai parar? Difícil saber. O Arthur colocou também como que isso vai impactar as políticas monetárias dos bancos centrais. Primeiro, assim, acho que se bobear, nem o Fed sabe ainda, tá? Eu acho que ele ainda está vendo como que a quebra do Signature Bank e do Silicon Valley Bank vai impactar os outros bancos e o sistema. Ele ainda está um pouco, ainda vai ver, tá? E se eu acho que justifica sim uma desaceleração no aperto monetário, até para parar para ver. Se não teve contágio e a inflação continua alta, beleza. Aí depois ele volta a apertar a política monetária. Então, assim, é muito difícil, a situação é sensível e merece sim uma atenção. Mas eu acho que, de certa maneira, o processo que o Ray Dalio falou, né? E será que isso aqui o que a gente chama ali do canário na mina de carvão, né? Será que o oxigênio começou a diminuir os mineiros têm que subir, têm que sair da mina porque o oxigênio acabou e vai todo mundo morrer? É bom a gente ficar sempre atento, tá?